O Instantenews.1 apresenta hoje um programa especial com o professor e sociólogo Nelson Meli Souza. Nelson é um amigo de longa data com quem eu tive a honra de trabalhar. Um intelectual com I maiúsculo, como poucos no Brasil. Ele está gravando uma série de vídeos para o Instituto Realitas, Realidade, Cultura e Conhecimento, do professor e historiador Edgar Leite Ferreira. Nelson me enviou o vídeo para que divulgássemos aqui no canal. Sente-se e aproveite, porque você vai assistir a partir de agora uma análise da vida e da figura de Karl Marx. Porque Marx foi um pensador do século XIX que no seu tempo não foi muito bem recebido, parecia até que não ia vingar. Você sabe que o enterro dele teve meia dúzia de pessoas, parecia que ele não ia vingar e não teve muito pouca coisa publicada em vida, um ou outro trabalho da juventude, e o primeiro volume do Capital. Os outros não foram publicados em vida, foram deixados em fragmento. Então ele não era propriamente um autor muito conhecido, embora já fosse relativamente conhecido. Mas não era o Marx que ganhou ressonância, dimensão e respeito no século XX. O grande século de Marx foi o século XX. Na verdade, nem o século XX. Foram os primeiros 70 anos do século XX. Este foi o grande período de Marx. O período que medeia entre a virada cronológica, não sociológica, mas cronológica do século XX, e quando ele começa a perder força, a turbina começa já não sair mais gás, começa a sair escapamento rateado e acaba tendo hoje, ainda é um pensador respeitado, mas já não é mais nem sombra do que era o Marx dos anos 50, 60, 40, 50, 60, não tem comparação, não tem comparação. Então, nós temos que entender esse ponto. Primeiro, Marx não foi um pensador do século XIX, foi do século XX. E o que era o século XIX? Talvez por isso é que ele não conseguiu uma grande ressonância no século XIX. O século XIX foi o século em que o sistema, digamos, industrial, naquela época era capitalista, era industrial capitalista, mas era um sistema que estava começando a se firmar, ganhando articulações, enfrentando ainda duramente a resistência das casas reais, das casas aristocráticas, dos interesses fundiários, dos interesses agrícolas, das guildas de artesão. Ainda tudo isso era ainda um enfrentamento do século XIX. O século XIX ele tinha uma indústria avançada na Inglaterra, uma indústria que já estava começando a ganhar corpo nos Estados Unidos e pouca coisa na França e na Alemanha, o resto praticamente não existia. A Ásia era indiferente ao processo, a África indiferente ao processo, a América Latina, a nossa América do Brasil, do Pedro II, completamente indiferente. Coitado do Mauá, teve uma vida desgraçada aqui porque tentou ser um pioneiro industrial num ambiente que era escravocrata, agrário, latifundiário, e não tinha o menor respeito por nenhum industrial. Deram lá um título a ele de barão, para ele ficar quieto, e colocaram ele de escanteio, né?
Quer dizer, não era um sistema que ainda não tinha propriamente logrado firmar as suas estruturas, as suas conexões, as suas articulações. E o próprio século XIX, por ser justamente esse século de início, era um século extremamente, digamos assim, contraditório dentro dele mesmo. Porque você tinha, por exemplo, ele foi um herdeiro da noção de progresso, que foi uma noção que se consolidou no racionalismo do século XVIII e principalmente com todo aquele avanço do iluminismo, de Voltaire, de Condorcet, de Diderot, de D'Holbach, todos aqueles pensadores que fizeram o corpo do iluminismo e que foram muito badalados. O Voltaire era assessor de príncipes, de princesa. Diderot teve até na Rússia, né? E foram que eles tinham um trânsito muito grande e fizeram muito nome. Mas ficou faltando base, né? Porque a base do século XVIII ainda era, meu caro, Luís XV, a França de Watteau, compreende? Essa que era a base. Fragonard, Watteau, não era essa base industrial, não. E o século XIX herdou isso, porque a história é uma sucessão de heranças, né? Nós mesmo aqui hoje, no século XX, o que é que nós somos? Nós somos a herança do nosso passado. Isso é que é a história, é o seu dinamismo, a sua propulsão dialética, vai se transformando, vai se mudando, vai virando uma coisa que não era antes e que é completamente diferente depois, que são as mudanças de paradigma, é tudo muito diferente. Mas no século XIX, esse tumulto ficou um pouco embaralhado. Então nós temos, no mesmo século, veja você, nós temos o fim do iluminismo, que a maré montante do iluminismo começou a vazar com a derrota de Napoleão e o retorno das grandes casas dinásticas, etc. Principalmente o apogeu do romantismo, que foi um golpe muito forte no iluminismo. Porque o iluminismo é o apogeu da razão. Aí o romantismo defende o quê? A razão é condicionada pela emoção. Você é racional na medida em que pode ser. Porque você, na verdade, é um feixe de emoções, de preconceitos, da educação que você recebeu na infância, aí que você não conseguiu se livrar dela ainda, né? Você não tem... A sua razão é impura. Não é a razão pura de Kant. A razão pura de Kant é metafísica. A sua razão sociológica é impura. Então, o retrato do século XIX é o retrato da impureza da razão. Então, nós temos um movimento romântico, que é um movimento impressionantemente forte e que dominou grande parte do século XIX, penetrando na arte, na literatura, etc. Depois nós temos um movimento realista, que era uma tendência de vamos examinar a realidade não é essa, a realidade está na nossa frente, está se transformando, o que está acontecendo? Então alguns pensadores, alguns literatos, alguns artistas, né, reproduziram, por exemplo, você tem o Van Gogh com os comedores da batata, aquelas senhoras velhas, decrépitas, matando a fome com uma batata por dia, né? Que era um sinal realista da fome dos tempos, que era realismo. E a arte tinha muito disto, né? E Flaubert foi um escritor realista, Balzac, de certa forma, embora sob a classe média, mas foi um escritor realista. Enfim, o realismo também entrou por aí, no meio. Não contente com isso, lá vem uma outra coisa, o impressionismo. Lá por volta dos anos 40, o impressionismo começa a ganhar força e invade as artes, invade a consciência. É o momento, é o que se vive no momento, é o que se consegue captar no momento, porque o momento é evanescente, ele vem e vai. Você pega, capta aquilo, capta aquela luz, capta aquele movimento, que foi a grande obsessão da arte, do período, da música também, né?
a música impressionista. Então, enquanto isso, o Marx estava trabalhando lá na universidade dele, fechando as suas teses sobre a filosofia grega e iniciando a vida de ativista profissional. Profissional em termos, porque ele não recebia propriamente dinheiro para isso, mas ativista dedicado, dedicação, tempo integral para isso. Então ele era um homem dessa época, era uma época muito confusa. E no meio de tudo isso ainda vem um sentimento que começa a agraçar ali por volta de, eu diria, em torno de 1860, justamente quando Marx começa a escrever O Capital, 60, 70, começa a agraçar certas inquietações sobre o que estava acontecendo justamente com o sistema produtivo e com as cidades, com as novas cidades, etc. E tem um movimento que depois foi transformado num livro que foi publicado por Max Nordau no final do século XIX, chamado A Degenerescência. Quer dizer, o sistema, a decadência, era mais uma imagem de decadência. Em vez de imagem de progresso, o que o século XIX estaria projetando, na opinião de muitos, era decadência. A decadência dos valores, decadência dos costumes, decadência de todas as formas, da arte, eles achavam a arte decadente, tudo era decadência. Neste turbilhão vai surgindo o movimento operário. Foi legitimado com a primeira organização obreira, que, se não me equivoco, eu estou falando de memória, posso ter um erro de data aí, mas no ano seguinte ao ano da morte de Marx, foi a primeira reunião da classe operária sindicalizada, já com os sindicatos que ainda eram perseguidos, mas já não eram mais assunto de polícia, e puderam organizar os seus sindicatos, etc. Marx morreu em 83, e essa reunião foi de 84. Então, o movimento operário começa a tomar uma certa forma nessa época. No meio desse período se dá a formação de Marx dentro dos princípios que ele era um alemão, ele era filho de uma família judaica. O pai dele tinha toda uma descendência, Heinrich Marx, tinha toda uma descendência de rabinos, mas ele virou cristão novo, aderiu ao protestantismo porque era um homem muito culto, muito ativo, de excelente receptividade social, e o judaísmo ainda era meio perseguido. Naquela época não gozava de boa vida, não. Então ele preferiu, para evitar problemas para ele, passar para o protestantismo, e como protestante ele fez uma carreira brilhante no magistério. O pai de Marx foi um homem de posses, não era rico, mas era um homem de posses. A casa em que ele nasceu, você vê que não era uma casa de favela, não, nem de tugulho. É uma casa digna, né? Foi a casa em que Marx nasceu, né? Em Trier, que era uma cidade conhecida, né, da Alemanha. E o pai tinha a intenção de prepará-lo para a carreira jurídica e matriculou na Universidade de Bonn. Marx sempre foi um aluno brilhante, sempre se destacou. E mais do que isso, sempre teve personalidade dominante. Desde garoto, personalidade dominante. Ele era sempre o chefe de tudo. Onde ele se metia, ele acabava chefe, né? Meteu-se lá, por exemplo, com os ex-estudantes de Trier, quando ele foi para a universidade, tinha um grupo que era de Trier. Fizeram um grupo de estudantes, os estudantes de Trier. Elegeram lá uma diretoria. Marx fez parte da diretoria. Acabou presidente. Ele sempre acabava líder. Ele virava sempre líder das coisas. O jornal também entrou como redator da Gazeta Renana. Foi o primeiro, digamos assim, emprego que ele teve, né? E em pouco tempo já era o diretor da Gazeta Renana. Ele tinha uma personalidade carismática.
Era um indivíduo de uma força magnética impressionante, falava muito bem, muito articulado, com uma lógica de raciocínio impecável, muita cultura. A tese dele tem citações longas de grego de original. A tese de doutorado dele sobre Demócrito e Epicuro, com ligeiras reflexões sobre Lucrécio. Foi a tese de doutorado. Ele fez todo o curso em Berlim, mas a tese ele tirou em bom, porque os requisitos para a tese em Berlim eram muito complicados. Caros, difíceis, era um trânsito. Ele preferiu então mandar toda a documentação dele, tudo para a Universidade de Bonn, que ele já tinha cursado. Primeiro ano ele tinha cursado em Bonn, e lá ele tirou o doutorado. Foi bem mais fácil para ele, né? E dali ele começou a desenvolver sua carreira. A parte, digamos assim, de formação intelectual e ativista tem nascimento nesta época. Ele não era socialista, ao contrário, ele era um liberal. Os artigos dele na Gazeta Renana são artigos liberais. Ele apenas defendia o quê? A liberdade dos pobres, de tirar a lenha, de catar a lenha na floresta, porque a lenha para o pobre era como ele cozinhava, ele não tinha fogão elétrico, era fogão a lenha, né? Ele fazia com a lenha. Sem lenha não tinha comida, não tinha que comer frio. Ele tinha que catar a lenha, e a lenha do inverno, né? O inverno muito frio, ele botava madeira ali para esquentar um pouco a sala e tal. Então era vital. E os proprietários barraram, não queriam. E Marx ficou furioso, ele era um garoto ainda jovem, 20 e poucos anos. E escreveu um artigo violentíssimo, que foi quando ele começou a tomar aquele colorido do grande defensor dos pobres, né? Do Robin Hood moderno. Né? Ali ele foi tomando aquela feição. Foi um artigo que teve boa repercussão e ajudou muito a Marx a pular para a direção da Gazeta Renana, porque ela começou a aumentar a circulação, a ter maior respeito, etc. Aumentou a circulação. Logo depois ele fez um outro artigo também liberal sobre o problema dos vinhos da Mosela, que era fundamental para os vinhicultores da região dele, né? Não serem taxados como o pessoal queria que taxasse. Enfim, ele sempre adotava causas, digamos assim, que eram contrárias ao establishment econômico e a favor daqueles que lutavam para encontrar uma brecha dentro do establishment econômico. Com a sequência dos artigos e do ativismo, que não era só artigo, ele também entrava em contato com as pessoas, provocava reuniões, etc. E a Gazeta Renana começou a ser perseguida, o jornal dele começou a ser perseguido. Perseguido daqui, perseguido dali, a polícia um belo dia resolveu fechar. E ele ficou numa situação complicada e foi obrigado a sair. Ele tinha um grupo de amigos, ele sempre foi muito fácil de relacionamento, embora difícil de manter, mas muito fácil de ter, né? Um relacionamento. E tinha um grande amigo dele, que era o Arnaud Rouge, que tinha já sido perseguido antes, era um socialista, tinha já sido perseguido antes e tinha ido para Paris. E ele mantinha sempre correspondência com o Rouge, e dessa correspondência veio a ideia de montarem uma revista de emigrados alemães, escrita em alemão em Paris. Paris estava cheia de imigrados alemães. Então eles achavam que iam ter um bom público, e tiveram um bom público. Foram o diário franco-alemão que ele publicou em Paris com o Rouge. Então ele foi para Paris, e lá com o Rouge ele iniciou
esse trabalho de organização de uma nova revista. Nesta época, é bom que se diga, ele estava desempregado, estava ainda numa situação de profissional muito instável, para mostrar quem era um pouco Marx, o temperamento dele. Mas não abdicou da noivinha dele, não. Da menina que ele amava, que era a Jenny von Westphalen, filha de um quase nobre ou nobre alemão, e que teve grandes dificuldades para convencer a família dela para casar com Marx. E nessa fase, antes de ir para Paris, ele casa com a Jenny von Westphalen, que é a noiva dele, né? Então os dois fizeram um belo par e casaram numa cidade vizinha, não foi em Trier, foi em Kreuznach. Ali foi a lua de mel de Marx. Ele ficou uns 3 ou 4 meses em Kreuznach antes de ir para Paris. Foram para Paris já casados. Marx se instalou com Jenny numa casa modesta, ele não tinha muitos recursos, mas a casa de Marx, com a beleza de Jenny, a alegria que ela trazia e os laços de relação que Marx já tinha com os emigrados alemães, a casa dele em Paris acabou sendo um pequeno centro de encontro de intelectuais, de imigrantes, as pessoas que passavam por ali queriam ver, então, queriam conversar com ele. E ele ali conheceu e estreitou relações com um poeta famoso, que era o Heinrich Heine, poeta muito famoso da época. O nome dele dura até hoje, né? Porque o Marx também tinha veleidades poéticas, né? Durante a fase de universidade dele, ele escrevia para a noiva dele, para Jenny, em poesia, sempre em poesia e tal. Dizem os entendidos, eu não leio o alemão original, não sei, mas dizem os entendidos que a poesia não era boa, não. Mas era uma poesia emocionada e amena e romântica, né? E o Heine não, o Heine era um grande poeta, um grande nome, né? Heinrich Heine, era um nome conhecido. E tinha um outro também que eu visitava muito, que era também um nome muito conhecido, que era o Moses Hess, que é um nome bastante conhecido, que além do Ruge, além dos irmãos Bauer, além de várias pessoas e nomes famosos que circulavam por ali, na casa dele, viviam por ali e tal. E ele foi formando o seu grupo, né? Em Paris ele escreveu alguns textos que pertencem à obra da juventude dele, e ali ele foi firmando as relações. O principal dessa passagem por Paris, que merece um registro, foi o contato que ele teve com o socialismo francês, com Blanqui e com Proudhon. Isso foi muito importante, porque ele não tinha até então contato com o socialismo. E a primeira vez que ele tem um contato firme com o socialismo é na sua presença na França. Que ele não só lê profundamente o socialismo, como, por efeito tabela, lê também a economia inglesa. Então, a filosofia alemã ele já sabia, ele trazia do berço com ele. Mas lá ele completou a trilogia que Lenin indica bem mais adiante, já em 1920 por aí. Lenin indica que Marx deve ser entendido com as 3 correntezas que adubam aquele rio: a filosofia alemã, a economia inglesa e o socialismo francês. Então, desses 3, os 2 que faltavam a Marx, ele completou em Paris, na permanência dele em Paris. E ali ele publica essa revista e os textos, e entra em debates também profundos. E ali ele conhece também um jornalista muito importante, vamos ver se a memória me ajuda, que me parece que o nome dele era Brezhnev, quase Brezhnev, mas era Brezhnev.
era um jornalista de esquerda, e de muito nome, muita fama, e protegeu muito Marx dentro da estrutura daquele jornal, porque o jornal começou balança, mas não cai, mas foi firmando pouco a pouco, e esse jornalista ajudou. E mais do que isso, ajudou definitivamente a passagem de Marx para quando a Gazeta franco-alemã acabou sendo perseguida e fechada, garantiu para Marx um lugar de redator. Não era redator-chefe, mas um redator importante no jornal Vorwart, com W, Vorwart, que foi o jornal em que Marx escreveu nos últimos anos de Paris, até também ser perseguido, e ser que era a sina dele, era perseguido em tudo quanto é lugar, ser perseguido e ser expulso de Paris, né? Porque ele escreveu um artigo. Os artigos dele eram sempre, já agora, com um tom, ele já dominava o socialismo, já tinha lido tudo e tal. Então os artigos dele já eram marxistas, digamos assim. Já começava a ter cara de marxismo, né? Aqueles artigos. E um deles, o que para fechando o raciocínio, o que colocou o jornal sob suspeita. O jornal as autoridades ficaram de olho nele. Mas a bomba explodiu quando ele escreve um artigo que afeta interesses russos na França. Eu não sei bem qual foi a temática que ele explorou, não me lembro assim de cabeça, mas eu sei que antagonizou a embaixada russa em Paris. E os russos fizeram um protesto ao governo francês de como é que o governo francês podia manter dentro de Paris, na França, um jornal em alemão, escrito em alemão, na França, e que atacava a Rússia. Não dava para entender. O governo francês ficou apavorado, né, porque era uma crise internacional. Então, o custo era mínimo, era fechar o jornal. Fecharam o jornal e, mais do que isso, o governo Guizot, da época, expulsou Marx de Paris, né? Você sabe que a nossa formação é uma escola de contingências. Nós não escolhemos onde nascemos, e não escolhemos também o nosso caráter, como nós vamos ser. Marx sempre foi o rebelde, desde garoto. Ele nunca entrou nos trilhos da sociedade, ele sempre arranjava um jeito de criticar alguma coisa. Era religião, era isso, sempre arranjava um jeito de estar do outro lado da cerca. Tinha a normalidade, a opinião consagrada, e tinha o outro lado da cerca. O Marx estava sempre do outro lado da cerca, né? E ele mesmo diz uma frase muito interessante, eu não tenho como citar em alemão, mas vou traduzir para você, que é o seguinte: aquele que não segue a sua vocação, e se sua vocação não for em benefício da humanidade, terá perdido a vida. Viveu sem saber que viveu. É preciso que a pessoa atue, e atue de uma maneira positiva, numa causa que seja benéfica à humanidade. Ele tinha 22, 23 anos. Tá? Ele escreveu isso na tese de doutorado, ele ia apresentar a tese. Então, ele sempre teve esta tendência. É aquilo que, em linguagem comum, nós chamamos de vocação. Por que um camarada vai ser químico? Eu jamais seria químico, né? O cara vai ser químico, vai mexer com bactéria, vai mexer com ácido, não sei o quê. Fica a vida inteira no laboratório fazendo aquilo. Porque ele gosta. Gosta, porque senão não seria. Quer dizer, a vocação, em outras palavras, para responder a você, não é racionalmente definida, explicável.
ela tem que ser explicada por um conjunto de fatores que formam a vida da pessoa e a sua formação psicológica. O embasamento que ele leva da formação psicológica. E foi isso que Marx levou, que o levou a ser um defensor do socialismo. Então, porque ele não era proletário, não tinha nada a ver com o proletariado. Marx era um burguês. Era filho de uma família burguesa, casado com uma semi-aristocrata. Ele não tinha nada de proletário, nunca foi proletário na vida, mas sempre orientou-se, depois de adulto, para a simpatia com esse lado mais vulnerável, mais pobre e mais castigado da sociedade. Marx sempre foi um homem com pendor para proteger o mais fraco, né, na sociedade. E é esse o encanto de Marx, o encanto sedutor do Robin Hood. Marx, que é o Robin Hood, né? É o defensor dos fracos, né? Que o nome dele carrega com ele através dos tempos e que tanta impressão causou em tanta gente a ponto de transformá-lo na figura mais importante da sociologia do século XX. Ele era uma pessoa, como eu já disse antes, ele tinha muita facilidade de relacionamento. Mas como ele era uma pessoa, sempre foi muito autoritário, muito mandão, muito chefe. Ele, como eu disse antes, sempre acabava diretor, presidente, chefão de cuidar das coisas, né? O Engels, por exemplo, foi um escravo dele a vida inteira. Ele só gostava de psicofanta, puxar saco e indivíduo subserviente. Indivíduo que fazia taco com ele. Proudhon, por exemplo, entrou em conflito com ele de cara. Ele não aceitou Proudhon. Ele era muito mais novo que Proudhon. Proudhon muito mais respeitado que ele. Era um nome do socialismo internacional, principalmente um grande nome francês. Estava cedendo o seu tempo àquele jovem emigrado alemão. Marx era um jovem emigrado alemão na França. O Proudhon cedia gentilmente o tempo dele. Passava as noites conversando com o Marx. E acabaram se desentendendo, não por causa de Proudhon, por causa do Marx. Porque queria que Proudhon reconhecesse as teses principais que ele já vinha arquitetando em relação ao proletariado, ao materialismo histórico. Proudhon não era um materialista, ele tinha um traço espiritualizado. E ele não admitia. Então ele era intolerante. Pessoalmente era uma pessoa intolerante. E isso levou a brigar com o Weitling, que era esse sim. O Weitling era um operário alemão, o primeiro grande comunista alemão que encontrou-se com ele também no exílio. Foi um dos que andaram encontrando com ele no exílio. Não, o Weitling não foi em Paris, foi mais adiante um pouco. Ele brigou com o Weitling. Você não pode brigar, um operário. O Weitling era um operário, não tinha a capacidade dialética de Marx, né? Ele triturou, humilhou. Bakunin foi amigo dele, participou do jornal francês, a Gazeta Franco-Alemã. Bakunin escrevia lá. Ele convidou Bakunin para... Bakunin era um doidivana. E o Marx não suportava aquilo. Acabou brigando, chamando Bakunin de tudo, um anarquista completamente mental, louco, xingava. No Capital, se você ler, nós vamos depois, se tiver sequência, as nossas conversas, as nossas aulas, eu posso examinar com você o Capital. No Capital, você tem umas 8 ou 10 menções de Marx, talvez mais, a respeito de pessoas, tudo com restrições as mais impiedosas. Psicofanta, copiador, plagiário e não sei o quê. Por que isso?
inclusive contra quem o ajudava. La Salle foi um camarada que o ajudou a publicar o primeiro volume do Capital. Era um socialista alemão respeitado, amigo das grandes autoridades alemãs. Arranjou financiamento, arranjou editor para publicar a primeira edição do... Ele estava encalhado, ele não arranjava... Pois não é que ele foi brigar com o La Salle, tem um registro no Capital, um registro que ele fez questão de deixar no Capital, que La Salle tinha colaborado para publicar no primeiro volume. O Marx deixou um registro dizendo que La Salle era um plagiário, um psicofante, sabe? Ele era intolerante, era muito intolerante, ele era difícil. Ou você se curvava, ou você não tinha convivência. Muito fácil, relacionamento, começar, beleza, lua de mel, daí a pouco pronto. Bastava você discordar de 2 centímetros do que ele dizia, que ele fechava a cara, emborrava e não queria mais falar com você. Ele era, portanto, uma pessoa, eu diria que difícil de você manter uma relação a médio prazo. Muito fácil de relação inicial, difícil de manter uma relação a médio prazo. Os grandes amigos de infância dele, esses de juventude, esses que eu citei, o Hess, o Heine, principalmente o grande poeta Heine, tiveram a sorte de morrer muito cedo e não pegaram o Max Ranzinza, o Max já veterano, né? Porque provavelmente não iriam ter boa vida com ele, não. Olha, a obra de Marx, ela é impositiva, mas como ela é fragmentária, a grande obra dele, o Capital, né? Não as outras, mas o Capital que eu falo, é uma obra fragmentária e se presta a divergências de interpretação. Então, e também, embora Marx seja um escritor claro, é uma clareza obscura, porque ele usa muitos termos filosóficos e muitas reflexões que transcendem o leitor comum. Então facilita muito as simplificações. Então a obra de Marx é uma obra que permite desvios simplificadores. Para você sair daquela embrulhada que ele te meteu, num raciocínio meio complicado, você é obrigado a procurar soluções simplistas. Tá? Ele tem algumas frases geniais, não é o ser que forma a consciência que forma o ser, que são frases símbolo, né? Mas tudo isso você é sujeito à interpretação. Então, por isso é que Marx se transformou num centro muito importante de debates no século XX. Você tem várias versões do marxismo que saem para lá e para cá. E tem a versão oficial, que é a versão sacramentada pelo Partido Comunista da União Soviética. Da União Soviética. E essa vai para todos os partidos comunistas como palavra de ordem. Palavra de ordem. E se você desvia, é herege. E é perseguido como herege, como reacionário, como traidor, como vigarista, como isto, como aquilo. Então há uma intolerância brutal por parte do marxista convicto, do ortodoxo. Mesmo aquele que é marxista convicto, é marxista de carteirinha, digamos assim, não está livre de levar uma saraivada do Partido Comunista. Caso do Lukács. Lukács é um marxista de carteirinha, mais do que aquele é difícil. Não é que o Partido Comunista da União Soviética implicou com o Consciência de Classe, História e Consciência de Classe do Lukács, e considerou que o livro não estava de acordo com os padrões do marxismo, e o Stalin resolveu boicotar o Lukács. O Lukács teve um trabalho de cão na vida dele para recuperar o prestígio que ele havia perdido. Porque quando ele, com a sua vocação, eu vou usar uma palavra, você me perdoe, mas eu vou usar uma palavra meio inadequada,
o imperialismo doutrinário de Marx. Ele impõe. Aquilo tem que ser daquela forma. Se não for daquela forma, não dá. Ele não aceita. Por isso é que ele brigou com Proudhon e com todo mundo. Né? La Salle e todo mundo. Porque pequenos desvios, pronto, ele não aceitava. Né? Então, quem não admite aquilo é condenado. E isso passou para os discípulos dele. Passou para o Partido Comunista. O Partido Comunista defende a mesma linha, desde sempre. Ou você reza por aquela cartilha estrita, ou você é imediatamente estigmatizado e perseguido. Eventualmente assassinado, como Trotsky foi. Foram pegar Trotsky no México, mas pegaram. Não perdoam. E os gulags estão tão cheios aí. Né? Até pouco tempo, hoje não, mas até pouco tempo atrás, enquanto a União Soviética era a União Soviética, era um arquipélago de gulag, como diz o Solzhenitsyn, né? Eram presos. Como todo sistema autoritário é assim. O fascismo é assim. O nazismo é assim. As religiões, a Inquisição é assim. Qualquer sistema de pensamento impositivo é assim. Então, ao trabalhar o marxismo, como eu venho trabalhando há 30 anos, ou 40 anos, ao trabalhar o marxismo, você vai escorregando por aqui e por ali, em cima de pedras lisas, porque se você não tomar cuidado, cai no mar. E é imediatamente considerado o diabo. Infelizmente, eu não posso concordar com uma série de coisas que estão ali. Então eu caio no mar. Eu não sou bem considerado pelos colegas marxistas. Eu tive alguns amigos meus de infância, que romperam comigo. Porque eu fiz 2 ou 3 observações que não estavam alinhadas dentro daquilo que se espera de um marxista. Então, como é que eu podia fazer uma coisa daquela? Então, como é que eu podia pretender contestar Marx? Era uma pretensão completamente absurda. Como se eu não tivesse direito de uma opinião. Ninguém tem direito de opinião diante de uma autoridade dessa. Porque o marxismo virou um dogma. E dogma você não discute. Você ou aceita ou rejeita, você não discute. Eu não participo dessa opinião. Eu acho que as ideias são ideias postas na mesa, sujeitas à transformação social, porque o mundo de 100 anos atrás não é o nosso. Então, o que podia se aproximar de algo parecido com a verdade em 1840 não tem nada a ver com a verdade de 2020. Entende? Nada. Completamente diferente. Então, se você não debater as ideias historicamente condicionadas, você não está debatendo as ideias. Você está impondo sua opinião. E imposição não dá. Não é possível, né?